Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso, que o amor, que o exemplo, que o Espírito de Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, possa iluminar a nossa mente, possa nos ajudar a continuar crescendo no conhecimento, na graça do Senhor, durante esta semana, né? Toda essa semana que está iniciando agora, e vamos iniciar esta semana na presença do Senhor, buscando a sua palavra, meditando nas suas orientações, com o coração inclinado para cumprir tudo aquilo que a gente tem aprendido, que é para o nosso bem. A palavra de Deus é um bálsamo, a palavra de Deus ela traz liberdade, traz cura, traz tudo de bom, né? Portanto, essa semana vamos iniciar com a nova lição do livro de Isaías, a lição número 20, cujo título é O Senhor é Fiel. O verso síntese está em Isaías 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, e te adorarei, e louvarei o Teu nome, pois tem feito coisas maravilhosas, tem cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Veja coisa linda. Primeiro que o capítulo 25 de Isaías, obviamente uma continuação do capítulo 24, o capítulo 25 de Isaías está falando, obviamente, como se a pessoa estivesse lá no futuro, né? Há muito tempo. Então veja que aqui se trata algo não só de uma promessa que o Senhor havia feito 200, 300 anos antes pela boca do próprio profeta Isaías, prometendo trazer juízo aos desobedientes e restauração ao remanescente. Não somente isso, mas para nós que entendemos o princípio escatológico infalível, o que foi, o que será, o que aconteceu, tornará a ser feito, isso também ocorrerá em nossos dias, né? E, seguindo esse princípio, analisando o capítulo 24 da semana passada, nós vemos categoricamente aí quando o capítulo 24 fala de que a terra ficaria completamente deserta, Deus traria juízo a todos os moradores da terra e não há outra aplicação, né? Nunca a terra ficou desolada, nunca a terra ficou totalmente deserta, desde que o mundo é mundo, né? Algumas nações foram destruídas, né? Não no sentido pleno, derrubando tudo e matando todos os moradores, né? Mas essa é uma aplicação claramente para os dias da vinda de Cristo, quando todos os ímpios, sem exceção, morrerão diante da sua glória, quando os santos serão arrebatados para encontrar com Cristo nos ares, e esta terra, enfim, atenderá à plenitude desse capítulo 24, que a terra ficará deserta, né? Não há outro ponto, né, para que esta palavra se cumpra na plenitude da sua mensagem gramatical direta e da sua mensagem espiritual também profunda. Vejam bem, meus amados, aqui está dizendo bem claro que o Senhor Deus, né, aqui, depois da terra ficar deserta no capítulo 24, depois de o Senhor trazer juízo e fazer justiça aos ímpios e aos justificados, aos remanescentes justificados, a conclusão aí de Isaías é: ó Senhor meu Deus, eu te louvarei, eu te adorarei, né? Louvarei o teu nome, porque o Senhor cumpre a palavra, o Senhor faz coisas maravilhosas, né? O Senhor cumpriu fielmente, né, os planos que o Senhor tinha feito há muito tempo e que havia revelado, né, aos seus servos. Essa é a conclusão aqui
do profeta Isaías. Claro que para a gente vamos aprofundar justamente isso, porque esse é um louvor, claro, logo depois de a terra ficar deserta e tudo, ou seja, um tipo de louvor, um tipo de gratidão no coração, que se aplica perfeitamente ao tempo quando Cristo retornar à terra na companhia do Pai, né? Claramente é uma continuidade, né, de eventos que não se aplicam apenas ao que ocorreu lá no passado, mas também que aponta para logo mais no futuro. Continuando, meus amados irmãos, vamos aqui para a nossa primeira pergunta da lição, que diz assim: o que farão aqueles que escaparem da destruição do planeta? O que farão aqueles? Vamos ver aqui, voltando ao finalzinho do capítulo 24, já que nós introduzimos esta lição já a partir do capítulo 25, mas só retornando um pouco para a gente finalizar o contexto disso tudo, né? Vamos aqui para o capítulo 24, versículo 14 e 15, que diz assim: os que ficarem com vida, ou seja, aqui o contexto é: o Senhor julgará todos os moradores da terra, né? E todos serão mortos. A terra ficará deserta, sem morador. Mas aqui ele está falando que tem uma exceção. Ó. Assim como na volta de Cristo, todos os ímpios morrerão, mas os justos que estavam vivos não morrerão. Serão arrebatados para encontrar com Jesus nos ares, né? E, obviamente, o texto fala também que os justos que estiverem mortos serão ressuscitados e sairão num corpo incorruptível para viver a vida eterna, né? Então ele está dizendo, os que ficarem com vida cantarão de alegria. E os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. E os que moram no leste o louvarão. E os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Veja só, que de novo aqui, o Senhor está ampliando aqui, né, para todas as regiões da terra. Assim como todos os ímpios de toda a terra, de uma terra completamente desolada, todos os ímpios, sem exceção, não importa a etnia, não importa se esteja na China e outro na América do Sul, não importa. Né? Lá no Japão, na Ásia, no extremo da Ásia, ao extremo da América, de um ponto a outro do planeta, não importa. Né? Todos serão julgados. Todos passarão, né, diante do juízo de Deus. Mas sem exceção. Todos. E não seria diferente com os justos, né? Aqueles que foram justificados, ou seja, receberam uma dádiva de Deus, o benefício da justificação. Por quê? Porque essas pessoas, elas fizeram uma autoanálise, reconheceram que eram culpadas, não só reconheceram, né, confessaram esse pecado e o abandonaram, então reconheceram e confessaram, né, e abandonaram o pecado. E o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, os declarou justo, né? Ao declarar que eles eram justos, foram justificados. E a partir de agora, Deus chama essas pessoas na Bíblia de justos. Não porque viveram a vida sem nunca pecar, mas porque receberam esta dádiva de Deus. Por causa da fé, a justiça de Deus foi imputada sobre eles. Esse é um grande ensinamento, né? Portanto, essas pessoas aqui, de todas as partes do mundo, mostrando que Deus não faz acepção de pessoa, acepção de pele, acepção de etnia. Deus não age desta forma, né? Deus não veio à Terra para salvar só judeu. Deus não veio não enviou Jesus à Terra para beneficiar apenas os israelitas, a etnia dos israelitas, mas os israelitas a nível de espírito, né? As pessoas que se enquadram naquela tipologia transformadora da pessoa de Jacó para a pessoa de
Israel, né? Então, aquela luta, lembra a luta de Jacó com o anjo do Senhor? E ali começou lutando Jacó e ao final Deus mudou o nome dele para Israel. Ali uma tipologia muito clara da transformação do Jacó, o calcanhar, né, para aquele que luta com Deus, né, luta com Elohim e prevalece. Pois bem, esses são os israelitas e eles estão espalhados por todo o mundo. Eles podem ser chineses, africanos, europeus, americanos, da Oceania, não importa. De qualquer lugar do mundo, Deus vai fazer isso, né, trazendo esse povo todo para falar estas palavras aqui, ó. Salvos agora estão louvando a Deus de todas as partes, do leste, do oeste, do norte, do sul, né? Da área costeira ali, né? Tá usando aí os mais próximos, obviamente, a Israel, que era a linguagem que o povo da época entendia, né? Mas está falando do mundo todo, todas as pessoas. O texto é claro, toda a terra. O capítulo 24 fala de toda a terra. O capítulo 24 fala 3 ou 4 vezes todos os povos da terra, todas as pessoas sem exceção. E essa é a beleza. A salvação de Deus, ela não está limitada apenas a uma determinada região geográfica, ou uma determinada etnia, determinada cor de pele, nada disso. Todos os seres, Jesus não veio morrer apenas pelos seus. Ele veio para os seus, veio diretamente para ser recebido na casa dos seus. Mas ele não veio só para os seus, né? Ele veio para salvar a humanidade toda. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa última pergunta de hoje, a segunda pergunta da lição, que nos diz assim: como vivem os ímpios e o que ocorrerá com eles? Ou seja, como viverão, né? Está no futuro, vamos colocar no futuro, porque aqui trata-se de uma profecia, né? Como viverão os ímpios e o que acontecerá com eles justamente por causa disso? Porque escolheram essa forma de viver, né? Isaías 24, 16 ao 18, né? Finalizando aí, já chegando ao finalzinho do capítulo 24, para entrarmos definitivamente no 25, diz assim: mas eu disse, ai de mim, que desgraça, já não aguento mais. Os traidores continuam a trair, há falsidade por toda parte. Escutem todos os povos, de novo aqui, ó, todos os povos. Como animais, vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova, numa armadilha, né? E quem sair da cova será apanhado numa armadilha. Vejam bem, a descrição das pessoas que escolhem o caminho da impiedade está aqui nesse verso. Claro que essa descrição aqui é para chamar, fazer um último apelo ao coração dos ímpios, para eles entenderem que a vida que eles escolheram viver, uma vida de prazeres, como diz lá, né, o povo de Sidom, que semana passada a gente viu isso, né? O povo de Sidom preferiu as delícias, preferiu se divertir, ou seja, atender todos os prazeres pecaminosos da carne, né? E escolheram, obviamente, viver uma vida de completamente dependência a Mamon. O Deus deles era o Mamon, era o lucro, era o dinheiro, etc, né? E então aqui, esse tipo de vida, o Senhor está dizendo aqui que essas pessoas escolheram só o sofrimento, porque o texto diz aqui que essa bonança toda, essa riqueza toda, essa falsa bonança, né? Essa riqueza toda, essa vida de busca por sucesso, por fama, por dinheiro, por poder, o que aconteceu com eles? Eles não tiveram nenhum crescimento de ordem
ética, emocional, espiritual, não tiveram, porque eles que continuavam traindo. Ó. Os traidores continuam a trair. Por que a riqueza não beneficiou as pessoas para que elas crescessem moralmente, eticamente, espiritualmente em relação à obediência a Deus? Nada disso trouxe, pelo contrário, elas continuaram com o caráter desequilibrado ali, o caráter pro mal, porque continuaram a trair, havia falsidade por toda parte, ou seja, onde havia riqueza, havia falsidade por toda parte, diz o texto aqui, ó, né? Por isso que o Senhor grita aqui, né? Escutem todos os povos da terra, né? Porque vocês escolheram isso, vocês serão caçados como animais. E essa era uma linguagem que eles entendiam muito bem naquela época, né? Não é como no ano em que Isaías escreveu isso aqui, todo mundo entendia isso, né? As nações viviam disso, muita gente vivia de caçar, né? Buscar uma caça para ter a proteína, né? A proteína animal para comer, para se alimentar. Isso era muito comum. Então todo mundo entendia essa linguagem. O caçador sabia que a pobre caça ele ficava à espreita, escondido, né? Ou rastreando o rastro de um animal e esperando na bebida para matar aquele animal, ou colocando uma armadilha para laçar os pés, ou a cabeça, o pescoço, né? Para matar aquele animal. Ou cavando um buraco no chão e colocando um monte de espetos lá embaixo, né? Um monte de estacas pontiagudas para que o animal passar correndo, cair lá embaixo e morrer espetado lá embaixo. Então, essa é a linguagem que o Senhor está dizendo assim, olha, vocês que são, todo mundo sabe, né? Que uma armadilha é difícil de escapar. Eles colocavam, por exemplo, chegavam no ninho com ovos, né? De uma ave, claro, e aí ele colocava inúmeros laços. Por exemplo, no ninho de uma ave como a rola do deserto, né? A rolinha, a ribação, né? É uma espécie de pombo, né? Do deserto. Chegavam no ninho daquele, eles pegavam o rabo de um cavalo, tirava, né, vários pelos ali, né? Formavam laços, botava 30 laços ali dentro ali. Então o animal começava a pisar ao redor ali para acomodar o corpo ali, né? E as pernas iam se enrolando ali. Quando ia voar, não conseguia voar, prendia o laço. Por isso que a Bíblia fala muitas vezes aqui na Bíblia sobre o laço do passarinheiro. Ou seja, o sujeito que era expert em fazer laço e colocar nos ninhos para prender essas aves, né? Caçando ave para comer, claro, né? Então essa é a linguagem que está sendo empregada aqui. E as armadilhas aqui, é claro que não é literal. Nós não somos animais para ser caçados como animais. Mas quando nós não conhecemos Deus nem a sua palavra, não temos a sua sabedoria, agimos como animais, instintivamente. O animal, ele não quer saber, ele não raciocina. O animal ele quer saber de atender a sua necessidade agora. Ele quer comer agora, ele ataca para comer. O animal ele é irracional. Ele vai para cima. Se for um predador, vai para cima para comer. Ele mata e come. Se for uma presa, ele não quer saber não. Mesmo que ele saiba que ali tem um predador, ele vai procurar comer aquele pasto, porque ele sabe que tem que comer para viver. Ele vai lá na bebida sabendo que pode ter predador esperando ele para atacá-lo, mas ele tem que beber água. Ele vai enfrentar tudo, né? Então, esse é o animal, o homem comparado ao animal irracional. Se ele se comporta como um animal, se a palavra de Deus está ensinando para ele viver, mas ele não quer praticar essa sabedoria, todas as dicas que o Senhor está dando, todas as instruções, ele não quer, se comporta irracionalmente como um animal, então ele também será caçado como animal. Nada mais justo. Por isso que Deus nos chama a racionalidade o tempo todo. O povo dele é um povo sábio, um povo que pensa, que não toma decisões baseadas no estômago, não toma decisões baseadas no prazeres carnais, sexuais, não. Eles tomam decisão baseada na racionalidade. E por isso eles são julgados como sábios. Mas quando o homem escolhe, né, ser guiado, né, pela carne, aí sim, aqui está a pena, aqui está a sentença. Serão caçados como animais. E aqui, no finalzinho do capítulo 24,
a justificativa porque a terra ficará deserta, né? Os ímpios todos passarão, antes de sofrer muito, né, de ordem física e emocional, porque as suas escolhas levam a isso, e antes também, claro, da grande libertação do remanescente. Por isso que o capítulo 24, ele vai preparar aqui as bases para que a gente aprofunde essa sequência no capítulo 25.